Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão muito bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Né? Estou aqui para mais um vídeo para vocês. É um vídeo muito interessante, por sinal, tá? Aqui, como sempre, né, eu pego essas reflexões aí que eu tenho no cotidiano da vida aí, né? Acaba tendo umas conversas e falo, poxa, eu vou falar sobre isso no vídeo, né? Falar sobre isso. Mas, por incrível que pareça, tem um Pablo Marçal ali, certo? Respondendo algumas perguntas que alguém do SBT fala em voz de robô, eu não entendi nada. Né? E ele sempre falando umas palavras vazias e sem sentido nenhum, né? Inclusive, olha só, que faz sentido aqui com o nosso tema do vídeo, né? E é até engraçado ele falando umas coisas assim, né? Usando palavras micro, não sei o que, e usando, né? E, enfim, é a maneira do Pablo Marçal de falar. Que também não é um péssimo comunicador também, mas ele entra em uma das coisas aqui, que eu vou até falar pra vocês depois, né? Que eu deixei anotado no computador. Computador não, esquece. No caderno. Inclusive, não é o caderno do Death Note, que eu não sei onde for parar, cara. Eu tô procurando ele, aquele mesmo caderno que eu mostrei do vídeo aqui, né, sobre o casamento não funcionar mais, né? Ainda não achei ele, eu desconfio que o gato fez alguma coisa, né? Tô com meu cafezinho aqui também. Muito bom café, né? Enfim, de tudo isso, deixa o like aí, se inscreva no canal também e comente aí, né, o que você achou do vídeo, né? Se puder compartilhar de qualquer forma, seria muito bom. Enfim, o tema do vídeo, pessoal, hoje é o seguinte, é como melhorar a comunicação, olha só. Essa ideia do vídeo surgiu porque eu tava conversando hoje com um colega, e aí, bom, ele falou, cara, eu vou ver seu vídeo e tal, não sei o que, lá que você postou no WhatsApp, né, postei só a thumbnail, né, com o título, e aí ele falou, cara, eu vou ver seu vídeo lá no YouTube, bacana e tal. E aí a gente começou a conversar, enfim. Aí comecei a mostrar alguns vídeos pra ele, assim, só a capa, né, o título, e explicar o que eu falava basicamente dentro do vídeo. Ele falou, caramba, cara, não sei o que e tal, muito bom e tal. Aí queria fazer também, né, com que eu ensinasse ele a mexer um pouco mais com o YouTube nesse sentido aí. Né? E aí ele falou comigo, né, tipo, que ele não queria aparecer porque ele acha que eu não fala bem, né, e falou que eu sou um cara que fala muito bem. E na hora deu estalo pra mim, que eu falei, poxa, eu sei que muitas pessoas falam que eu falo bem, né, que eu me expresso bem, né, aí até no momento eu disse pra ele que eu acredito que isso vem, né, da parte lá do momento que eu tava na igreja, que pra quem não sabe eu fiquei 3 anos ali indo pra igreja todos os dias mesmo, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né, enfim, era responsável por fazer culto em outros bairros ali, né, sempre tava também dando uma mensagem, assim, para as igrejas que eu ia, né, junto com o pastor e junto com as outras pessoas, e isso acabou me deixando um pouco melhor na comunicação, né, pelo menos deixando mais experiente, né, e outro fator também eu acredito que seja minha personalidade, né, minha personalidade é um pouco mais pra frente, né, tipo, fala muito, ri muito, aí sempre tá resenhando com alguém, né, eu acho que isso contribui muito também, né, pra que eu também não tenha tanta vergonha pra me expressar, né? E também hoje não é muito difícil falar bem, não, tá? Tem muita pessoa que fala muito, muito ruim, né? Não sabe muito se expressar e acaba que você se destaca com um pouco também, né? Enfim, a primeira coisa da lista que eu listei aqui, que eu escrevi, é falar sem gírias, né? Isso é até engraçado, porque a todo momento eu falo gírias também, tá? Mas aí é um outro aspecto da comunicação, né? Que eu poderia dizer o seguinte, que no cotidiano não precisa também ficar falando dessas formas, dessa gíria, enfim, da forma que eu vou falar aqui agora, né, que é para outro aspecto da comunicação que nem eu disse antes. Mas falar sem gírias já é um bom começo para quem quer melhorar a comunicação, porque eu percebo, cara, que 99% dos jovens, né, já que o público aqui é jovem, entre 18 a 35 anos, né, não sabe falar sem gíria, cara. Eles não sabem falar sem gíria, sem, mano, tu é doido, mano, é isso, mano, sabe? Então, né, tá ligado. Pô, esse tá ligado é terrível, cara, terrível. Não que eu não fale, né? Quer dizer, tá ligado eu não falo, é bem difícil, né? É bem raro eu falar tá ligado. Mas eu falava outras gírias também dentro desse segmento, assim. Falava muito mano, até hoje falo, mas depende muito do ambiente da comunicação. Falava muito também cê é louco e tal, essas coisas. E também ainda falo, né?
mas não sempre eu consigo regular isso. E eu que acredito que seja pior, né, dessa comunicação, o pior que tem nos jovens é isso, né? É não saber se expressar, não saber falar sem gírias. Certo? Eu acho que se você remover as gírias, faz um exercício com você mesmo aí, né? Tipo, tenta falar removendo as gírias. Isso dá certo, porque eu lembro de uma época que eu falei, cara, eu não vou falar mais gírias. Não vou falar mais palavrão nem nada. E fiquei muito tempo sem fazer isso. Realmente muito tempo, uns 5 anos talvez. E aí depois eu percebi, cara, é padrão, é natural do brasileiro, né? É natural da gente se comunicar assim, faz parte da conexão com o outro, né? E aí, no cotidiano mesmo, eu falo umas coisas, mas nem sempre. Né? Então, eu diria que a primeira coisa para você remover da sua comunicação é as gírias. Beleza? Acho que é já um bom ponto. Primeiro, né, agora, um outro que eu acho muito importante também, que é bem parecido com a primeira, é evitar repetir palavras. Olha só. No começo do vídeo aqui, do vídeo não, cara, do canal, quando eu tava fazendo o vídeo aqui, logo no comecinho, né, eu falava muito né, no final de cada frase, né, eu falava assim, e aí, é isso, não sei o que, né, e eu peguei o livro e li muito, né, sabe, eu usava quase como vírgula, né, de uma frase. E eu fui percebendo isso, porque quando eu me gravava, eu falava, cara, tô falando muito né, cara, tô falando muito né, falava muito mano, que nem eu disse antes também, mano. E eu percebia, cara, que quando eu repetia palavras, a minha comunicação era muito pobre. É a mesma coisa quando você escreve. Quando você para pra escrever um texto, ou você para pra escrever um Enem, na redação, enfim. Quando você repete muitas palavras, seu texto fica pobre, você empobrece. Mesma coisa num poema, quando você faz um poema e aí repete várias palavras todas as vezes, né? O texto fica pobre, ele fica difícil de ler, de trazer conexão, certo? E aí, obviamente, ninguém quer que o texto fique pobre, né? Todo mundo quer que um texto fique rico, que o texto fique bonito para se ler, né? Sem palavras repetidas. E evitando justamente isso, repetir palavras já é um bom começo, né? Então, coloca aí, você parando de falar gírias, você parando de repetir palavras, né? Pô, eu acho que já melhorou o quê? 50% da sua comunicação, certo? Eu falo isso porque eu faço isso, né? Eu tento não repetir as palavras e às vezes outras pessoas enaltecem essa minha parte da comunicação. Fala, pô, Hélio, você fala muito bem, né? Eu falo, cara, porque eu fui da igreja também, né? Teve até momento que as pessoas teve essa parte lá na empresa onde eu trabalho, falar assim, cara, precisamos de algum locutor para falar sobre os produtos aí. Vai, Hélio, fala aí. E eu começava, né? Aí você imagina, você pega um microfone na sua empresa e começar a falar, né? Tipo, atenção, senhores clientes, vocês que precisam aí de um produto de ferramenta para presentear seus pais, para dar de presente a seu avô, né? Enfim, você que precisa de tudo isso aqui, a gente tem no setor de ferramentas. É só vir aqui no setor, né? Pegar essa parafusadeira porque é muito boa mesmo. Enfim, aí começava a falar e o pessoal, caramba, velho. Esse cara é muito bom, né? Então tinha isso. Eu acabo que às vezes eu também repito palavras, mas eu tenho consciência de que eu não devo fazer isso, né? E também acabo falando gírias, né? Que eu tenho consciência também que devo evitar dependendo da situação, obviamente. Certo? O terceiro, né? É evitar bordões. Olha só. Então, primeiro, evitar gírias. Segundo, evitar repetir palavras. Da hora, né? E o terceiro, evitar bordões. Por que eu falo isso, né? Eu acompanho muito o UFC, né? Pelo menos ali os lutadores brasileiros e alguns gringos também. Eu sou muito fã do esporte, eu gosto muito, né? E aí eu vejo todas as entrevistas no dia da luta e tal, né? Antes dos caras lutarem. E aí tem o Charles do Bronx, né? Que eu coloquei até aqui como exemplo, que na comunicação dele, inclusive virou até piada, ele tem muito bordões, né? O bordões seria o quê? É uma frase falada, sabe? É uma frase falada. Porque no segundo aqui a gente tem para repetir palavras, que seria mano, né, tipo, né? Acabei de falar, né? E seria bordões, né? E o Charles, ele fala muito assim, é um cara duríssimo, que merece todo o respeito do mundo. Aí o entrevistador fala assim, mas o que você acha de tal lutador? Ele fala, esse cara é duríssimo, merece todo o respeito do mundo, ele vem num time gigantesco, só tá feliz andando pra frente. Os caras já pegou esse bordão do Charles, então toda hora ele fala isso. Então você percebe que ele não tem uma ciência da comunicação dele, de que ele tá repetindo sempre a mesma coisa, né? Inclusive virou motivo de piada, né?
A gente sabe porque ele andou pra frente na última luta, né? Que ele sempre fala que vai andar, e aí foi nocauteado. Aí o pessoal comenta muito agora no meio do MMA, né? Tipo, o segredo é andar pra frente, né? Num time gigantesco, que é a forma que ele fala. Então, assim, outro segredo é isso, cara. É você evitar parar de falar bordões, de parar de falar frases feitas, né? Que você sempre fala, assim. Obviamente, né? Deixando claro que tudo que eu falo disso aqui é pra ser usado no ambiente correto, né? Não é pra você ficar usando, sei lá, na rua, numa praça, jogando bola e você ficar falando, não, é que a gente tem que entender que as coisas. Não, porra, aí também tá vacilando, né? Você tem que falar dentro de um contexto, assim, pelo menos, sei lá, dentro da igreja, dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma entrevista, dentro de. Enfim, dá pra entender o que eu quero dizer, né? Deixa eu tomar um cafezinho. Então, o terceiro ponto é evitar, né, falar bordões prontos. Eu não sei se as pessoas têm aí. Eu até tenho uns bordões prontos aqui, não exatamente meu, mas que eu acabo pegando assim no trabalho, né? Só que eu não falo o ambiente corporativo no sentido de, pô, as pessoas todas estão me olhando, né? Não, é brincadeira, resenha com os caras, né? Aí eu, fala comigo, bebê! Tem muito essa. Tem outro bordão pronto que eu falo muito, que é do lado, é meus amigos! É outros bordões bestas, né? Obviamente eu falo no contexto ali com o pessoal e tenho consciência disso e não uso em momento que eu tenho que me apresentar, beleza? É o outro aqui que eu coloquei. Gravar vídeos, olha só, como melhorar sua comunicação. Gravar vídeos, faz que nem eu tô fazendo aqui, ó. Pega uma câmera, coloca assim em algum lugar e começa a falar, né? Pega um tema específico, porque isso melhora a comunicação. Você percebe que tem que sempre falar, que existe pausa pra parar ou não, entendeu? Que você não pode ficar falando, eu acho que tudo aquilo que eu penso, não, que você tem que falar rapidamente mesmo, certo? Sem parar, ou tendo uma leve pausa, né? Evitar bordões, que nem eu tô falando pra vocês aqui, certo? É a melhor maneira de você aprender a comunicar melhor, gravar vídeo. Né? Você vê que eu também não tô na melhor fase também, às vezes eu erro muito, né? Eu tenho consciência disso. Mas eu tô aqui gravando, e que não é fácil, cara, você colocar uma câmera na sua frente e começar a falar, se olhar, falar. Mano, não é fácil, velho, não é fácil, não é fácil. Ainda mais eu, que qualquer ambiente, qualquer coisa externa que acontece, sei lá, uma caneta cai, alguma coisa cai, eu já desconecto tudo, né? Então não é fácil. Então o que eu diria pra você que está aí do outro lado, né? Grave vídeo, cara. Pega um celular, coloca assim a câmera em algum lugar bonito, assim, que você acha legal, e começa a falar. Cara, eu acho que é o seguinte, tá? Que você vai perceber os detalhes que faltam em você pra ter uma melhor comunicação. Beleza? Se gesticular bem a outra aqui, ó. Essa é muito bom, cara. Essa é muito bom. E eu sei que isso é muito óbvio, tá? Mas eu acho que precisa ser falado, né? E também gera conteúdo aqui pra nós, né? Que eu acho que a frequência é importante. Mas gesticular bem. Eu vejo muitas pessoas, cara, as pessoas falam e elas se encostam num canto, assim, ó. Vamos supor que eu tô encostado no canto e começo a falar assim. Eu acho que depende, né? E aí fica assim, e sabe, sem ter aquela malemolência na hora de falar. E, cara, comunicação a gente sabe, né? Enfim, acho que eu li alguma vez aí que comunicação é mais gesticulação do que falar em si, né? Então, quando você para em frente à câmera e começa a falar, mover as mãos, né, e dizer o que você pensa, sabe, sempre gesticulando muito bem, cara, não tem segredo, velho. As pessoas, pô, esse cara fala muito bem, e você não fala não tanto bem assim, né? É tanto que o parecer falar bem também é muito importante. Enfim, tudo na vida, né? O parecer, não só ser. Certo? Então, gesticular é um dos pontos muito importantes para você poder falar isso. Então, tenha consciência. O que eu falo aqui é para você ter consciência das coisas, certo? Então, ter consciência se você está expressando bem. Porque, às vezes, se você não conseguir gesticular bem, mas tendo consciência, porra, eu tenho que gesticular melhor, excelente, já é um bom caminho. Perfeito? Usar as palavras corretas. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, que é o penúltimo aqui que eu escrevi, usar palavras corretas. Eu acho isso engraçado, porque acontece muito comigo, tá? Quando eu tô me comunicando com as pessoas e me vê uma palavra que eu falo, e essa palavra é totalmente errada, sabe? Totalmente errada com o contexto que eu tô falando. E, obviamente, isso vem de um estudo maior sobre as palavras, né? De um estudo maior sobre o significado de cada palavra, né? E num aumento de vocabulário também. E aí, cara, eu conversando com o pessoal, trocando ideia, não, cara, é o seguinte, tal, não sei o quê. Aquela pessoa ali, né, é onipresente e tal, não sei o quê. E o onipresente, eu falei onipresente, mas eu tô pensando o quê? Sei lá. É, a pessoa gosta muito de café. Sabe um exemplo besta aqui, mas que as pessoas, elas usam as palavras com significados diferentes.
né, dentro do contexto. E obviamente isso faz você parecer pobre ou que não tem um vocabulário tão bom, né? Então quando você começa a usar as palavras certas, já é um outro bom caminho. Então imagina, você parou de falar gírias, você parou de repetir palavras, você parou de falar bordões, certo? E aí você começa a usar as palavras corretas. Cara, não tem como você ser ruim, velho. Quem vai dizer que você é ruim? Nossa, você é muito ruim, não sabe falar. Claro que sabe, né? E aí, por último, né, um aumento de vocabulário. Cara, tenta, ó, vou falar todos aqui, lentamente, ó. O primeiro, falar sem gírias, evitar repetir palavras, evitar bordões, gravar vídeos, se gesticular bem, usar as palavras corretas e aumentar o vocabulário. Cara, se você fazer tudo isso que tá escrito aqui, ó, sua comunicação melhora 100%. E aumentar o vocabulário, a gente sabe, né, lendo muito, né, e não só lendo, pegar aqui, isso aqui, não, é ler e mergulhar mesmo, cara. É aprender palavra, opa, essa palavra eu nunca vi. Deixa eu pesquisar o significado, aí ver, entendeu? Escrever muito, melhora muito o significado também, e falar também, e também consumir muito conteúdo importante, né? Parar de consumir conteúdos bestas, assim, conteúdos que não agreguem nada, de influencer, né? Eu imagino que ninguém aqui que tá vendo esse vídeo fica vendo esse negócio de influencer, Virgínia, Buzeira, enfim. Imagino que o pessoal que consome aqui não vê essas merda aí, certo? Então aumente o vocabulário, consumir mais conteúdos importantes, ler muito artigo também, é uma coisa que eu faço, sabia? Por que pareça, eu não falo muito pra ninguém, mas eu leio muito artigo, leio muita notícia também, né? Eu abro lá mesmo, eu vou no Google e coloco, enfim, notícias que acontecem agora, e aí eu acabo vendo aqui algumas coisas importantes, eu tô antenado em tudo, ao mesmo tempo que aprendo uma forma de falar diferente, né? Talvez uma forma mais jornalística e tal. E seria isso, né? Eu não vou falar mais, porque senão o meu vídeo vai ficar com 20 minutos e ninguém vê 20 minutos, né? Acho que a pessoa vai ver 1 minuto e vai desistir do meu vídeo. Mas é isso, obrigado pessoal, deixa o like aí, comenta muito, compartilha, né? Preciso de feedback também, certo? E é isso, obrigado, Deus abençoe, tamo junto, é nóis.